Boa noite para todos. É com imensa alegria que estamos de volta para o estudo das quintas-feiras, que é esse trabalho que a gente realiza em torno do estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Nós iniciamos abraçando a todos os nossos amigos da Rede Amigo Espírita, que nos acompanham através da transmissão pela plataforma do YouTube, do Facebook, como também da Rádio Amigo 3. E também endereçamos um abraço a todos os nossos queridos irmãos da Rádio Brasil Espírita de Maceió. E a todos aqueles que estão no site da FEAC, também nos acompanhando ao vivo, no www.feac.org.br. Nosso trabalho às quintas-feiras, ele é sequenciado, onde nós trabalhamos as questões do Livro dos Espíritos em sequência. Nós estamos exatamente trabalhando na segunda parte do livro, no capítulo 4, no tópico parecências físicas e morais. Na última semana nós trabalhamos a questão 216. E hoje nós vamos trabalhar a questão 217 e vamos tentar fazer a 218. Eu vou ler a questão 216 a título apenas de criar uma sintonia com o estudo da última semana, mas não irei comentá-la. Então, na questão 216, Allan Kardec perguntou assim aos espíritos: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Resposta: isto pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor, passa a ser escravo. Inteiramente diversos serão os gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Agora, nós vamos iniciar o estudo da questão 217. Vamos lá. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Resposta: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo
lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderíeis supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que chama um ar de família, ou um ar familiar. Vamos lá. Então aqui nós temos muito material para ser explorado. Nós trabalhamos na última semana essa questão 216 e ela acaba se tornando uma base para esse trabalho de hoje. Conexão rápida. Em suas existências conservará o espírito traços de caráter moral de suas existências anteriores? Os espíritos responderam que isso pode dar, isso pode acontecer. E aí nós discursamos aqui, debatemos, enfim. E na essência a gente percebe que a orientação espírita ela tem uma fundamentação, uma lógica que é extraordinária para a gente entender várias questões que remontam à nossa vida prática, diária da atualidade. A definir, por exemplo, o seguinte, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Não somos herdeiros dos nossos pais biológicos, da nossa família consanguínea. No seu sentido de caráter, moral, habilidade, sentimento, emoção, inteligência, experiência. Isso você não herda. Você herda apenas a estrutura aqui biológica para se manifestar como um espírito reencarnante. Está claro? Então, nós estamos numa esteira de evolução que ela vai nos projetando ou nos concedendo oportunidades para que nós possamos, portanto, desenvolver a nossa inteligência, as nossas habilidades, aquisições de virtudes, enfim. Nós trazemos a nossa bagagem espiritual, ou seja, as experiências adquiridas em cada encarnação, elas estão à nossa disposição, porque elas fazem parte da nossa estrutura mental. Ficou claro isso aí? Agora, é importante nós entendermos que quando nós mudamos de corpos, o que significa? Mudamos de família, mudamos de ambiente, mudamos de cidade algumas vezes, de países, mudamos de situação econômica, social. Estas mudanças, elas, na verdade, apresentam para nós, vamos dizer assim, novas sendas a serem trilhadas, novos caminhos, que em tese nós estaremos começando tudo do zero. Você nasce, recebe os primeiros embalos, o acolhimento, vai crescer, receber a orientação, educação, influência do meio, e a princípio está tudo novo. E assim tem que ser. Mas, com o passar do tempo, o seu despertamento nesta encarnação, por mais que você não tenha isso claro,
toda a sua estrutura de inteligência, de sentimentos, como eu disse, de reflexos, de condicionamentos, você vai trabalhar com estas manifestações que vêm do seu inconsciente. Alguns chamam de subconsciente. Fiz-me claro? Então a mamãe vai ter lá 6 filhos. Em cada filho, embora a trajetória seja igual, não é? da concepção, da gravidez, dentro de uma análise material, a mãe vai perceber que cada gravidez, cada nascimento, cada desenvolvimento foram diferentes, peculiares, específicos. Portanto, são experiências que se caracterizam pelo ambiente que se forma com a chegada desse espírito que está nascendo. Esse espírito está sendo acolhido no ambiente pela mãe. Ele vai receber influência? Sim. Carinho. Ele pode receber desafeto. Ele pode ser aceito, ele pode ser rejeitado. Não é isso que acontece? Então, tudo isso faz parte daquela história que está sendo iniciada, entre aspas. Mas a própria aproximação da entidade reencarnante já define um painel diferente. As emoções da mãe, por exemplo, vão ser muito específicas, vão ser bem diferenciadas. E isso fica patenteado pelos próprios depoimentos que a gente recebe das mães. Tem mãe que diz assim, por exemplo, ela tem um filho que tem uma característica de ser mais brando, mais dócil. Essa mãe costuma dizer assim, pô, engraçado, antes mesmo dele nascer, esse ambiente aqui já era bem peculiar ao estilo que esse menino trouxe. Até eu fiquei mais dócil na época da gravidez. Você já ouviu depoimentos assim? Como, por exemplo, expressões de mais agitação, de mais ansiedade, aspectos psicológicos. Porque vai haver uma junção, vai haver uma união transitória ali para que o espírito reencarne. Então o espírito influencia a mãe influencia o espírito. Eu estou aqui me referindo às individualidades e às especificidades. Mas voltando ao espírito reencarnante, ele traz as suas aquisições e vai ser impactado pelo meio no qual ele vai passar a viver. Certinho? Mas as suas tendências, a sua índole, a sua maneira de ver a vida foi desenvolvida por ele. E estas manifestações também se dão no próprio corpo no qual ele vai se utilizar. Então a questão aqui, eu vou reler a pergunta para ela ficar bem clara para a gente. O Kardec, o nosso mentor, o nosso patrono espiritual, diz assim, perguntando, né? É do caráter físico de suas existências pretéritas? Não. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores? Então ele está falando do caráter físico. Aqui ele não está falando do caráter moral. Ele não está falando aqui da psicologia do espírito reencarnante. Ele está falando se os seus, os meus, os nossos traços físicos, se eles, na verdade, representam caráter ou expressões fisionômicas ou fisiológicas nossas do passado. Ficou claro aí a pergunta? Ou seja, a sua apresentação física, nós podemos associá-la com uma vida pregressa? É essa a pergunta. E os espíritos respondem. Eu vou reler a resposta,
que agora vai ficar mais inteligível. O novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o corpo que foi anteriormente destruído. Morreu o corpo físico, ele vai se decompor e volta para o pó. Vai virar adubo. Hoje eu vi um depoimento aí, muito interessante. Um indivíduo falou assim, não, quando eu desencarnar, eu não quero ser cremado, não. Eu quero ser enterrado, porque eu quero que meu corpo vire adubo. Eu achei muito bonitinho. Para continuar a dar vida para outros seres, poderem utilizar dessa matéria. Então o corpo que foi destruído, ele não mais será utilizado por nós. Não mais. Porque senão seria derrogar a lei da natureza. Mas aí poderia surgir uma pergunta. Mas o espírito que vai reencarnar, não é ele que modela o próprio corpo? Sem dúvida. É o seu psiquismo, é a sua individualidade espiritual que vai fazer com que o embrião se desenvolva. Então esse embrião, esse feto que está em processo de desenvolvimento, ele vai ser modelado pela sua mente, não pela mente da mãe. A mãe influencia. A mãe dá os elementos orgânicos, certinho? O DNA, a escolha, essa seleção que vai estabelecer um projeto arquitetônico do seu corpo, vamos chamar assim, ele será modelado pelo psiquismo do reencarnante. Mas como que será, por exemplo, se ele vai ser... Eu vou pegar umas questões básicas aqui para a gente entender bem isso. Se ele vai ser louro, se ele vai ser moreno, se ele vai ser negro, se ele vai ser da raça amarela, isso aí tem a ver com o ambiente que ele vai reencarnar, com o que os pais oferecem para ele, como até o próprio código do DNA, certinho? Isso tem a ver com o que nós herdamos dos nossos ancestrais. Então, se você for reencarnar, vou pegar o Gustavo. Gustavo, eu vou te reencarnar agora lá na África. Você não vai ter olho azul, nem cabelo claro. Partindo do princípio que você vai reencarnar na raça negra. Da mesma forma que aconteceu o contrário. O biotipo tem a ver com a raça na qual você estará reencarnando. Agora, os seus pais oferecem os mesmos elementos. É isso que eu estava falando anteriormente. Vai reencarnar lá 12 menininhos, menininhas, o que for. A estrutura, o pai oferece, a mãe oferece. Mas o caráter é o espírito que está reencarnando que vai empreender. Ficou claro, gente? Em tese, eu estou repetindo aqui a mesma ideia, colocando com várias frases, em contextos bem específicos, para a ideia ficar inteligível. Posso continuar? Ou alguma pergunta está sendo feita? Sim. Eu estava querendo continuar, mas não deixar. Você está falando, o pessoal aqui está com dúvida. O Celso Júnior de Brasília, ele perguntou assim, então os hábitos alimentares, estilo de músicas, estilos da pessoa de forma geral, denotam, tem a ver com uma etnia anterior que a gente teve? Engraçado, um amigo meu estava me contando que ele é aficionado, ele é apaixonado com música clássica, certinho? E o filho dele, o menino, desde 5 anos de idade, só gosta de Elvis. O menino nunca escutou Elvis em lugar nenhum, a não ser numa ambiência que o Elvis surgiu e ele é... Ele até falou para mim, ele está desconfiado que esse menino
vai fundar um novo fã-clube do Elvis. Nenhum tipo de influência. E esse menino não ouve nada a não ser Elvis Presley. Eu pergunto para vocês, de onde que trouxe isso? Qual que foi a pergunta mesmo? Deixei o hiato de propósito. Se os hábitos alimentares, estilo das músicas, denotam uma etnia anterior? Então, isso vamos abrir, para ficar fácil. Qualquer um de nós aqui temos tendências que não foram desenvolvidas nessa existência. Se a gente mergulhasse, se a gente fizesse uma verificação criteriosa, a gente iria se deparar com essas questões. Agora, essas histórias, essas experiências que nós trazemos de outras vidas, elas podem ter uma importância no sentido de que precisamos reparar a essência que elas apresentam, como elas podem se manifestar e não trazer nenhuma consequência na sua vida prática. Vamos falar de uma coisa que não traz consequência. Nós podemos ter muita afinidade com uma determinada cultura e não tivemos nenhuma influência para tê-la. Por exemplo, o indivíduo fala assim, engraçado, eu vejo falar nos Estados Unidos da América, meu coração se enternece. Se eu pudesse, eu ia morar lá. Olha, tem um filme que conta a história dos Estados Unidos, o indivíduo, ele até chora, como diz a Denise. Já tem outros que falam assim, não fala dos Estados Unidos, não. E ele não tem motivo nenhum para ter um sentimento de algum tipo de intolerância com aquela cultura. Eu falei os Estados Unidos porque isso funciona para qualquer cultura. Não é? A gente se depara... Eu gosto de usar alguns exemplos práticos para mostrar isso. Você, na sua casa, ou na casa que você visita, a arquitetura, o paisagismo, a maneira de ornamentar um lar, fala muito de coisas que a gente traz do passado e nem percebe. Tem pessoas que você entra na casa dela, ela nunca foi no Oriente, ou na Ásia, né? Nunca foi na Ásia, nunca teve uma relação com culturas específicas, orientalistas, enfim. Mas na casa dela tem, se você for observar, remonta a tradições antiquíssimas. Não é um filme que você vê, um livro que você lê, essas identidades falam muito. Eu estou colocando bem a grosso modo, tá bom? Porque o que nos importa é a essência. Então, por exemplo, o indivíduo pode ter muita dificuldade com uma cultura porque ele não teve uma boa experiência lá. Não significa que ele foi de um outro lugar que guerreou com essa cultura, com esse país. Por exemplo, ele viveu na França, e a França tem uma história longa de guerra com a Inglaterra. Então, quando fala sobre Inglaterra, ele não toca no nome dos ingleses, não, porque eu fico com muita dificuldade. Não necessariamente. Ele pode ter vivido na própria Inglaterra, e essa experiência na Inglaterra traz para ele muito desconforto. E isso causa uma repulsa natural quanto aos ingleses. Pegou aí o que eu quis dizer? É como se a gente tivesse uma experiência ruim num determinado tempo da nossa vida e a gente, só de tocar, só de falar, só de abrir a possibilidade de voltar naquele tempo para lembrar, a gente costuma dizer, melhor não. Entenderam o que eu quero dizer? Eu estou viajando, estou abrindo para responder essa questão, porque o nosso foco aqui são as questões físicas, mas não dá para ficar preso apenas no físico. Então o texto está dizendo para nós que o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. Porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto,
pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Então vamos puxar de novo para o corpo. Então o corpo é o reflexo da alma, do espírito. Ficou claro? Você pode não modelar, você pode não... o espírito pode não ter e não tem a capacidade de plasmar um corpo que reflete exatamente o que ele quer. Porque ele tem que lidar com a matéria que os pais deram para ele. Ficou claro isso aí? Ficou claro ou não ficou? Se não, levanta o dedo, não fiquem com vergonha. Porque esse assunto é muito bom até perguntar, porque tem outras pessoas que não entenderam que ficam acanhadas de perguntar. Não tem problema. Então, a Denise tem o corpo de acordo com a circunstância que a etnia, que a família lhe ofereceu. Agora, o que o corpo reflete tem a ver com ela. Então, os espíritos utilizaram o exemplo do rosto. Do rosto. Porque o rosto, né, eles apoiam até num jargão popular que define que os olhos são espelhos da alma. Já ouviram falar isso? Os olhos são espelho da alma. Então, a face, o nosso rosto, ele expressa, por exemplo, o nosso estado íntimo. Não expressa? Gente, eu não estou falando de beleza física, tá? Não estou falando de idade, porque daqui a pouco o povo está pensando, nossa, eu estou cheio de ruga. O outro está assim. A gente já começa a levar para as questões que não tem nada a ver. Mas o seu rosto, os seus olhos, porque os olhos acabam dominando. Se você olhar nos olhos de uma pessoa, no rosto de uma pessoa, daqui a pouco, você pode até passear pelo que o rosto apresenta, mas você vai tender a ficar fixo nos olhos. Por quê? Os olhos vamos dizer assim, não é o termo ideal, mas é só para a gente trazer uma ideia. Os olhos é como se representasse um fulcro, um núcleo irradiador do espírito. Então, se você tiver olhos de ver, você já começa a deixar de ser materialista quando você olha o indivíduo pelos olhos. Porque, na verdade, quando você olha o indivíduo nos olhos, você está em busca de penetrar no que ele te apresenta, na identidade que ele revela. Vou passar para você. Vou passar. A onda mental dela aqui já me agrediu, no bom sentido. Me agrediu não, já me balançou aqui. Então, a face cansada, o corpo cansado, ele se revela pela face. A gente vê. Isso é a expressão física mesmo. Né? A questão do olhar. Não, vou voltar para a face. O assunto ele é bom, ele é dinâmico. Quando a pessoa está feliz, quando ela está feliz, se irradia, não irradia? Ela não precisa estar sorrindo. Ela não precisa estar sorrindo. Ela pode estar, vamos dizer assim, em tese, sem expressar essa felicidade, mas você registra de alguma sorte. Por quê? Os nossos olhos, a sua maneira de olhar a vida, você sem perceber, você acaba também percebendo o outro lado da vida. O que eu quero dizer? Você acaba percebendo o painel que o espírito está vivenciando no mundo espiritual. Que painel é esse? A sua mente, ela se projeta, ela é um campo.
E os seus pensamentos, os seus sentimentos, te projetam para além. E nós identificamos esses projéteis, estas irradiações, estas frequências. E o olhar do indivíduo, ele se transforma numa grande ponte para que a gente possa acessar o que essa alma está irradiando. Para falar, Denise, senão ela não se aguenta ali na cadeira. Você falou para a gente perder a vergonha, eu perdi, né? Então, hoje eu vou fazer várias perguntas. Eu estava rezando aqui para não esquecer a pergunta. Sua pressa deu certo. Deu certo. E quando a pessoa... você está falando da questão dos traços do passado. E aquele indivíduo que reencarna e que traz consigo alguma síndrome, e que essa síndrome, de certa forma, até afeta a sua mente, suas emoções, e não consegue expressar essa verdade, esse sentimento. Tá. O nosso tema aqui, ele não se projeta para a gente aprender a diagnosticar, não é? Essa ciência maravilhosa que é a chamada popularmente leitura corporal. Não é o nosso caminho aqui, nem temos autoridade para entrar nessa ciência que o Lavater trouxe de uma forma tão expressiva para os tempos atuais e que serve de parâmetros até para auxiliar no processo de diagnóstico, de análise daqueles que se aprofundam na área do estudo da psicologia humana. Desculpa, eu quis falar com relação à projeção do próprio indivíduo para o mundo. Está claro. Está claro. Então, eu estou só fazendo esse preâmbulo aqui para os nossos amigos de casa não julgarem e serem misericordiosos com as nossas falas, porque não somos doutores. E, aliás, não é a matéria que é o nosso foco. O nosso foco é o espírito. Não é tanto as questões expressivas da Terra. Mas, voltando, como espíritos que estamos caminhando, à medida em que você vai se desenvolvendo no campo da socialização, o lidar com o próximo é um grande recurso que nós temos para o aprimoramento pessoal. E lidar com o semelhante não é simples, por sinal, é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. A mais complexa é lidar consigo mesmo. Em segundo, vem o se relacionar com o próximo. Por que eu coloquei nessa ordem? Porque se nós mergulhássemos no mundo interno e nos conhecêssemos, por consequência, iríamos nos relacionar com muito mais autoridade, com muito mais sabedoria, com muito mais perspicácia, com muito mais poder de adequação. Como eu me desconheço, Deus me oferece o próximo. Por isso é que existe uma lei divina chamada lei de sociedade. É lei natural, que Allan Kardec apresenta para nós um baita tratado aqui no Livro dos Espíritos, na terceira parte. A necessidade do homem viver em sociedade. Então Jesus diz assim, faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Essa é a base da lei de sociedade. Eu pergunto para vocês, somos doutores? Ou quem sabe, estamos começando a nos matricular numa escola da boa convivência? Então, voltando, para trabalhar aspectos filosóficos. Para me relacionar, eu fico o tempo todo vivendo um processo de análise, não é? Análise, ou seja, observação, dedução, não é? E construção, estabelecimento de uma linha filosófica de comportamento. Pegaram aí? Nós estamos aqui, eu estou conversando com você. Estou olhando para você. Eu trabalho muito em cima das suas expressões. Por exemplo, eu vou fazer um estudo. Costuma, em alguns estudos que a gente faz aí em casa espírita, você encontrar um ambiente complexo, que as pessoas não te conhecem. Costuma uma pessoa que está na plateia se tornar um ponto de referência positivo para o expositor. Porque costuma a assembleia inteira estar demonstrando para o expositor impaciência, intolerância, crítica, enfim, uma série de coisas. Isso é muito comum de acontecer.
Então você está falando aqui, imagine que coisa desagradável. Se todo mundo aqui virasse as costas para quem está falando. Aliás, eu vou fazer até um comentário, isso aí me remete. Quando você vai em restaurante, quando tem música ao vivo no restaurante, Jesus, vocês não sabem o tanto que eu sofro. Eu vou fazer um relato, vou fazer um depoimento em público. Sabe por que eu sofro? Porque eu fico penalizado que ninguém presta atenção no moço que está tocando lá sozinho. Está dando a vida. E música é arte. Olha, sinceramente, esses artistas são extraordinariamente enviados pelos céus, porque eu não sei aonde que eles encontram tanta inspiração para tocar tanta coisa bonita e o povo nem aí para eles. Isso aqui no Brasil, né? Quanto mais ele aumenta, né, Gerson? Aumenta a caixa de som lá, mais o povo fala mais alto. Isso é aqui no Brasil. Acostumou, ô violeiro? Espera aí, nós estamos conversando aqui. Eu estou dizendo isso para vocês de uma forma que caracteriza a minha limitação. Porque ele está lá, preparado para isso. O povo demonstrando a falta total de respeito, de educação, não é? Ou o dono do restaurante, o gerente, não tem a percepção que a música ambiente ali não funciona. Mas eu não estou entrando no mérito de uma vida noturna em algum lugar. Eu estou dizendo sobre o aspecto que remonta o nosso relacionamento com o próximo, que é um grande desafio, porque o tempo todo nós nos relacionamos tendo como ponto de referência a manifestação do indivíduo quando você se manifesta. Ficou claro? Tem coisa mais desagradável que você está conversando com alguém e esse alguém está olhando para você com senso, com aquele ar de arrogância, de crítica, demonstrando uma total irreverência ou desconsideração com a sua fala ou com a sua presença. Tem coisa pior? Como que a gente identifica isso? Não é pela expressão corporal? Então o rosto, o olhar, eu já falei isso aqui, a maneira com que a gente senta, a maneira que a gente se posiciona no momento do diálogo, conta muito do que está acontecendo na nossa intimidade. Entenderam? Então, estas questões físicas que a gente está tentando entrar aqui, com a ideia de explicitar o caráter, os detalhes, vamos dizer assim, de expressões físicas, de um corpo, esse corpo está dizendo para nós, esse rosto está dizendo para nós, qual o espírito que está movimentando-o ou mantendo-o vivo. Agora, os espíritos são cuidadosos em falar assim para a gente. Nós não estamos aqui nos referindo à beleza ou à feieira. Tem feieira? Tem? Tem? Eu já ouvi falar feieza. Feieira foi aqui, foi uma mistura de feio com feira. Deve ser um feio na feira, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido. Não, nós não estamos falando de beleza ou de feiura. Não estamos falando de fruto teratológico. Porque, inclusive, aí é uma coisa que eu já falei aqui, que essa questão de beleza, não é? O belo ou não belo, isso depende da maneira que tu observa. Então, eu não estou entrando nessa questão conceitual. Existem formas que são mais aprimoradas, tá? Mas aprimorada em qual contexto? O aprimorado na Itália pode não atender para a visão, para o observador do Oriente Médio, certo? E vice-versa. O que a gente tem como referência de beleza na Grécia pode não significar uma referência de beleza lá na China. Não é? Então, inclusive, isso chega para nós até como reflexão. Qual é a beleza verdadeira? Não é? A beleza na Terra tem um padrão. Vamos falar do globo? Qual é o padrão de beleza em Marte? Em Júpiter? Em outros mundos? A gente desconhece. Quem sabe o ET? Vocês são da época do ET que chegou de bicicleta? O ETzinho que é verdinho, que é monstrinho. Que no início todo mundo fica assim, assustado com aquela feiura total. Aí termina o filme, todo mundo apaixonado com o ET. Estão lembrados disso? Por quê?
O ET era bonzinho, não é? Futebol clube, ele era todo delicado, todo parceiro. Então, o que passou a preponderar? Nossa, os espíritos me salvaram. Me salvaram aqui com o Spielberg e o ET dos anos 80. É 80 ou 90? Já estou tão perdido no tempo. Mas, qual é a ideia? O que prevaleceu na história do ET? Foi o que estava por trás da forma? Lembraram aí, gente? O que está por trás é o que deve ser admirado. Aí, se você falar isso para um adolescente, uma menina, ela vai falar assim, que papo ruim, o que vale é isso aqui. Vai falar para um jovem, não, papo de velho, o que vale essa desenvoltura toda, ser bonito, ser admirado. São as expressões ilusórias, são os mecanismos que muitas vezes nos influenciam na trajetória do mundo terreno, porque o que vale para nós é isso aqui, é o palpável, é o objetivo. Mas à medida em que a gente vai ficando mais maduro, não é porque é por falta de opção, não, viu? Você está pensando isso aí, né? Se não tem opção, aí você vai ter que admirar a essência, a carne já ficou velha. Eu sei que você pensou isso aí atrás. Não estou falando de falta de opção dessa turma mais velhinha. Não. Eu estou falando de percepção espiritual. Eu estou falando de visão com mais profundidade. Os espíritos estão dizendo isso aqui para a gente. Que o rosto, os olhos, refletem o que verdadeiramente sobressai. Porque a questão do belo, do divino, do poético, do artístico, isso é divino. A questão é que os nossos parâmetros do que é belo, do que é divino, ainda é muito materializado. Mas o mundo espiritual, quanto mais evoluídos são os espíritos, mais belos eles se apresentam. Mais irradiação diáfana, mais amor, mais harmonia, mais delicadeza, mais educação, mais nobreza caracteriza a expressão dessas entidades espirituais. Tanto é verdade que, observem bem, a imagem que nós temos de Jesus, e isso, inclusive, se chama iconoclastia. Criou-se um ícone e passamos a adorar esse ícone no que remonta à imagem. Não é? A imagem. Estudos garantem que esta imagem que nós temos de Jesus não é a verdadeira, porque ele era semita. Ele viveu numa outra parte do mundo, muito diferente desse Jesus que a gente conhece, tão italiano, dos olhos azuis e etc. Entenderam o que eu quero dizer? Tanto que é tão interessante, porque os tempos vão passando, são tantos filmes, né, que tentam retratar aquele momento maravilhoso da chegada de Jesus, e é legal a diversidade, né? Você vê que hoje os Jesus, não é, esses artistas, eles já não têm mais aquela mesma roupagem, aquela mesma performance da década de 50, de 60, dos grandes filmes de Hollywood. Hoje nós temos Jesus até brasileiro. Lembrei aqui do Santoro, né? Rodrigo Santoro, que fez um filme com Jesus. Então, por quê? Com o passar do tempo, o biotipo vai mudando das pessoas. Aliás, eu fui mostrar uma fotografia do século XVI para um estudo que eu estava fazendo com os jovens. Aí mostrei uma determinada personalidade. Aí de cara já logo emendaram. Nossa, mas que homem feio. Aí eu mostrei uma outra foto, era de uma rainha. Jesus, isso não podia ser rainha. Olha que coisa mais desleixada, que coisa mais feia. Aí eu falei assim, calma, gente. O biotipo do século XVI é completamente diferente das expressões que nós apresentamos no século XXI. Daqui a 10 séculos, nós também seremos. Esse tempo nosso aqui, né? E eu fico tão maravilhado com a época do selfie,
fotografia, né? É a época das fotos. O povo tem uma necessidade de tirar a própria fotografia. Que campeonato, olha, que não acaba nunca das vaidades efêmeras, né? Mas é ótimo isso, porque está ficando guardado nos anais da internet fotografia desse povo todo que daqui a 10 séculos nós vamos olhar e falar, não, que povo feio aquele, que pessoal mais esquisito do século XXI, não é? E fomos nós que estamos tirando as próprias fotos hoje. Tudo isso vai mudar, tudo isso vai cair. Mas eu estou brincando demais, eu preciso voltar para o tema. Então, vamos refletir. A beleza é interior. Que o corpo, a face, reflete. Ficou claro isso? Então, podemos ter espíritos que no mundo espiritual, agora vamos tratar das doenças, das disfunções, dos problemas. No mundo espiritual, ou seja, a estrutura da casa mental do indivíduo está toda em desalinho. Mas ela tem um corpo perfeito. Ela pode ter problemas seríssimos no campo moral, mas posando para as câmeras, ela pode ser Miss Universo. Ele pode ser o biotipo que é admirado em qualquer lugar que vai. Mas por trás existe uma alma enferma. E em alguns casos, quando os problemas são mais graves, isso fica patente. Até na própria estrutura física do indivíduo. Que por mais que ele tenha recebido vamos dizer assim, um recurso para que tivesse um corpo perfeito, os seus desalinhos psíquicos refletem no corpo. Isso também pode acontecer. Da mesma sorte que um olhar pode definir, pode auxiliar um terapeuta a diagnosticar uma doença, uma patologia, que nem sempre é diagnosticada de uma forma mais simples. Quando nós estamos com problemas psicológicos, nossos olhos dão essas dicas. Muitas dificuldades que nós temos de déficit de atenção, de problemas de distúrbio, né? Tem o déficit de atenção e tem um distúrbio de atenção. Poesias. Os olhos demonstram. Nós não conseguimos, muitas vezes, quando enfermos, desequilibrados, olhar para um ponto fixo. Existem problemas psicológicos que os olhos também apresentam nessa demonstração. Quando você não consegue olhar no olho do indivíduo, pode estar caracterizando o quê? Seja inibição dele, seja algum problema consciente dele, ou da consciência dele. O indivíduo cometeu um delito, os olhos, as mãos também denunciam. Entenderam o que a gente quer dizer? Mas vamos voltar. Como as expressões físicas também podem demonstrar os trejeitos, o comportamento, podem trazer aspectos que fizeram ou que foram caracterizados como comportamentos nossos em existências anteriores. Maneira de segurar o lápis, de andar, de segurar as mãos, né? De esfregar as mãos, maneira de se posicionar diante da sociedade. Muitas vezes, sem que a gente perceba, nós podemos estar relembrando, ou seja, traduzindo o comportamento da atualidade, comportamentos que foram hábitos adquiridos em existências anteriores. Como também, isso é muito interessante, a gente observar, os nossos traços psicológicos podem também, esse perfil, se apresentar no nosso comportamento social, no que remonta a tendências que o físico traduz. O que eu quero dizer? Um espírito, vamos lá, um espírito que tem uma trajetória longa numa polaridade da sexualidade,
e ele reencarna com um corpo que não tem, ou que não apresenta a ressonância dessa polaridade que ele está condicionado a viver, é óbvio que o corpo, ou o seu comportamento, ou seja, o espírito que vai guiar esse corpo, o corpo será, portanto, guiado. Se é um corpo de homem, e o espírito é um espírito que está vibrando, que teve essas experiências na polaridade feminina, por mais que o indivíduo esteja com um corpo masculino, mas as suas expressões nesse corpo masculino serão expressões mais, vamos dizer assim, mais que representem um comportamento feminino, e vice-versa. Um espírito que vem numa linha, num corpo masculino e reencarna num corpo feminino, está ali. Você olha, você identifica, é uma mulher. Mas a mente, a inteligência que está conduzindo aquele corpo, é uma mente masculina. Então será uma mulher com comportamentos mais próximos de um comportamento de um homem. Em outras linhas, uma mulher que está no corpo de homem, esse homem será mais delicado. Se for o contrário, não é? O homem que estiver num corpo de mulher, não tenha dúvida que essa mulher será trará expressões que caracterizam as expressões dos homens. Mais delicado ou mais grosseiro, vamos falar assim. Para não dizer dinossauros, não é? Brutamontes, homens da caverna. Ficou claro aí? Por quê? O estudo remonta para nós uma reflexão importante. Ai, meu Deus, eu prometi semana passada que eu ia falar. Vamos ver se a gente chega lá. Espírito tem sexo? Pode. Agora os encarnados. Os espíritos já responderam. O espírito tem sexo? Tem não? Tem ou não tem, gente? Então tá. Então vamos refletir o seguinte. Os espíritos não têm sexo. Mas na nossa estrutura psíquica, nós, como espíritos, precisamos de trabalhar as potencialidades. O que podemos traduzir aqui como gênero. O gênero positivo, o gênero ativo, não é? As expressões ativas, ou o gênero feminino com expressões passivas. Isso é simbólico, tá bom? Então o espírito vai, na sua dinâmica reencarnatória, precisar de ter experiências como homem ou como mulher. Certinho? Ele precisa do corpo da mulher, o espírito precisa das experiências femininas, que, diga-se de passagem, não são simples, não é? Complexas. Como também o espírito precisa das experiências como homem. Simbolicamente, eu não estou departamentalizando para aqueles que são estudiosos da matéria. Fala assim, Carlos Alberto falou que é uma caixinha masculina ou é uma caixinha feminina. Eu não falei nada disso. Nós precisamos de trabalhar as expressões da razão, análise, espírito de ciência, crítica. Precisamos de estabelecer metodologias dedutivas, capacidade de mensurar. Como também precisamos, simbolizado aqui no homem, como precisamos das experiências da sensibilidade, de um sentimento mais elevado, desprendido. Precisamos de trabalhar a questão da riqueza, das habilidades sensíveis, da inteligência, vamos dizer, virtuosa, da capacidade de assimilar, de gestar, que eu vou simbolizar no campo feminino.
Então o espírito reencarna homem, reencarna mulher. Agora, isso é importante a gente entender. Essa trajetória evolutiva, ela não se dá de uma forma desorganizada. Ou seja, hoje você é Eduardo, amanhã você é Mônica. Estou fazendo alusão a uma música, Eduardo e Mônica. Né? Hoje você é Maria, amanhã você é Teodoro. Não é assim que funciona. E aqui eu estou trabalhando, até de uma forma mais suave, para que a gente possa começar a lidar com esse assunto com muita tranquilidade e sem preconceitos. Esse assunto é um assunto que precisa ser debatido no centro espírita, porque a ciência espírita, a filosofia espírita, é a única que nos concede todas as ferramentas para estudarmos esse assunto agora, no atual estágio evolutivo da humanidade. Porque com tantos elementos, nós nos esbarramos com muitas dúvidas no que remonta ao processo de transição entre essas polaridades. Porque a manifestação no processo de transição, ela pode se apresentar ao infinito. Porque uma coisa é a gente dizer que o espírito não tem sexo. A outra coisa é afirmar que o espírito utiliza a orientação sexual impulsionado pelas possibilidades, pelo potencial que circunstancialmente ele é convidado a desenvolver e aprimorar. Sempre associando esse processo evolutivo na dinâmica operacional da consciência. Ligação consciência e comportamento. O que é a consciência? Eu não vou fazer um estudo sobre consciência, mas eu posso dar uma dica. A questão 621 do Livro dos Espíritos nos esclarece que as leis de Deus estão esculpidas, estão registradas no domínio da consciência do indivíduo. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, que é um desenvolvimento do Evangelho de Jesus e da Bíblia, ou seja, o Antigo Testamento. Para estudar com propriedade, se eu posso assim dizer, a Bíblia, nós precisamos dessa chave. Sem ela, nós vamos falar de teologia, vamos falar de práticas religiosas, mas não iremos aprofundar espiritualmente. Por isso que até hoje os teólogos nem sempre se toleram, porque esgrimam, defendem teses, e muitas vezes teses que discutem o sexo dos anjos. Inclusive, meia culpa, até no movimento espírita. Temos muitos amigos, pessoas muito queridas nossas, que fazem seminários, viajam pelo mundo inteiro para discutir sexo dos anjos. E o povo sofrendo lá na rua. E o filho do Calvário pedindo, pelo amor de Deus, consolo, orientação. Não tem problema. Deixa a turma falar de sexo dos anjos. Eles discutem até qual que é o tipo de corpo que Jesus veio à Terra, para vocês terem uma ideia. Mas não tem problema. Ainda bem que eles estão discutindo isso, né, Eduardo? É melhor do que ficar apertando botão para matar o outro, para criar problema. Deixa a turma discutir. O nosso foco aqui é moral. O patrono dessa casa é Allan Kardec, que sonhava com uma proposta filosófica que iria auxiliar a humanidade, para fazer com que essa humanidade estabelecesse uma guerra contra o egoísmo e o orgulho. Esse é o papel do Espiritismo. Então nós voltamos os olhos para o Evangelho, porque o Evangelho, no dizer do nosso amigo espiritual Emmanuel,
é o sol da imortalidade que o Espiritismo faz ressurgir nos tempos atuais. Esqueçamos a poesia. Sol. Qual que é a ideia do sol? O que o sol representa no nosso sistema? Ele é o astro-rei, não é? Os planetas, os nossos mundos giram em torno dele, atraídos por uma força gravitativa. Sem sol não tem vida. O Emmanuel está falando para nós que o Evangelho é o sol da imortalidade. Então, nós podemos aqui, com muita rapidez, lembrar que o sol que ele se refere não é o sol que nos aquece em nível energético, fisicamente tratando. Ele está falando do sol que, na verdade, sustenta a vida do universo como a expressão genuína da luz, que dimana de Deus e que pode ser refletida por ti. Afirma João, Deus é luz. E ele diz assim também, Jesus, que nós somos a luz do mundo. Aí ele fala, brilha a vossa luz. Opa, olha aqui a dica. Jesus falou que ele também é a luz. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão luz da vida. Então nós estamos estudando aqui a forma com que o Espírito se apresenta, o corpo que ele utiliza, mas vocês estão observando que o estudo está caminhando agora para falar dos traços psicológicos. Nós entramos aqui no mecanismo da sexualidade. As expressões da sexualidade são expressões da alma. E eu não estou falando sexo no sentido do sexo que vincula ou que desvincula, que favorece a reencarnação ou a desencarnação, porque sexo mata. Fiz-me claro? Está certo, Eduardo? Ou nós apertamos demais o parafuso? O parafuso costuma espanar. Por quê? Olha que expressão poética extraordinária do Emmanuel. Está no livro Religião dos Espíritos. Que o amor é energia sexualizada que sustenta o cosmos. Sexo é vida. Esse momento aqui nós estamos trabalhando energias sexualizadas. Não estamos? Não precisa mudar de cadeira, não. Aperta o cinto que não terminou a reunião. Quando você olha com carinho para uma pessoa, você está trabalhando energias sexuais da alma. A ternura, o apoio, o estímulo. Quando o indivíduo vai para um quadro pintar uma tela, ele não vai trabalhar a criatividade, ele não vai trabalhar a intuição, ele não vai se relacionar com o mundo espiritual, ele não vai trabalhar emoções, ele não vai tentar traduzir a arte. Isso é Pestalozzi. Isso é Rousseau. Isso é Newton. Isso é Da Vinci. Estamos falando de arte, de poesia, de imagens. O Da Vinci falava assim, que o artista ele não pode ser um copista. Ele tem que amar a natureza e traduzi-la nas telas. Ele está falando do quê? Criação. Então, quando há o ato sexual, como nós conhecemos, que ele promove um fator reencarnatório, é como um artista diante de uma tela. Está trabalhando a parte da criatividade. Embora julguemos que é apenas um prazer que atende às necessidades ali daquele momento. Inclusive, isso aí chega para nós quando a gente traz a luz do Evangelho, porque o Espiritismo abre o Evangelho, traz Jesus para nós. Ele é a luz. Tem gente aí discutindo se Jesus casou ou não casou com Maria de Magdala. Para vocês terem uma ideia, tamanha ignorância e infantilidade do povo.
Porque até diga-se de passagem, se casou ou não casou, não altera em nada o efeito da crise do Brasil atualmente, que é uma crise moral. E numa feliz expressão do Divaldo, uma crise psicológica gravíssima que vive a sociedade, de uma ilusão sem tamanho, onde perdemos os parâmetros da ética, da justiça. Veja o que está acontecendo no Supremo Tribunal hoje. Dá dó. Tanta incoerência. E tantas togas sendo representadas ou sendo usadas pela mentira, pela falsidade ideológica. Num campo que a gente subentendia dever ser um campo de referência moral de uma nação. Mas o sistema é tão errado que aqueles que estão lá foram escolhidos por outros que não têm a mínima condição de escolher nem a si mesmos. O amor, ele abrilhanta o processo. O amor dá o sentido ético, moral e espiritual desse processo. Então, quando há o ato sexual engrinaldado numa expressão de meio agora, pela expressão genuína da alma, que nós chamamos de amor, a vida se faz. O mundo se renova. Agora, quando não há amor, apenas o coito, o prazer, que tem prazo de validade. E por isso que eu disse, referindo a Emmanuel, porque não fui eu que inventei nada, o que mais mata, uma das doenças que mais matam no mundo, é a da sexolatria. Ou seja, o sexo sem amor, apenas em busca do prazer, que não alimenta a alma. Diga-se de passagem, vem aqui uma outra nota. O amor alimenta a alma. Captaram? O sexo sem amor, ele cansa a alma. Ele fragiliza a alma. E a alma cai. Ela vai buscar sempre o prazer. A busca do prazer é infinita. Mas os limites do espírito se caracterizam pela sua posição espiritual. Por isso que há a queda. Essa queda psicológica e, naturalmente, física, ela nos traz desalinhos, complicações, que muitas vezes nós vamos reencarnar e vamos expressá-las. O espírito vai expressá-las nas disfunções fisiológicas. Por isso é que alguns frutos ou alguns bebês são teratológicos. Aberração da natureza. Não. Desvio de conduta. Desalinhos espirituais. Que o espírito traduz quando ele renasce. Aí vem o religioso e fala assim, nossa, Deus está punindo aquela família. Ou então o outro vai dizer assim, nossa, como que Deus permite? Lembrem-se que se existe o fruto teratológico, ali existe um processo respaldado pelo amor divino. Ou seja, um ser está reencarnado num corpo disforme. Mas ali é um mata-borrão. Ali é um filtro. Ali é uma esponja. Aquele corpo está sendo utilizado por um espírito em desalinho que não tem fôlego mental, eu posso assim dizer, para sustentar um corpo perfeito. É como se a gente pegasse um balão e quisesse fazê-lo, transformá-lo num balão a gás para transportar um peso diferenciado. Não. Ele pode ser mal um balãozinho para uma criança soprar e brincar ali de uma forma bem infantil. É o corpo. Só que nós estamos vendo como fruto teratológico. Eu gostaria de convidá-los para conhecer instituições que albergam muitas dessas crianças. Aliás, há 15 dias atrás, o Emerson Pedersoli esteve aqui. E eu pedi ao Emerson, quando o convidei, para que ele viesse aqui, antes dele começar o estudo dele, ele fizesse uma divulgação do La
Lafran, que é o núcleo Maria de Nazaré, que foi fundado pela mãe dele. Olha, eu tive a oportunidade de ir lá, ter sido acolhido um dia. Fui fazer um seminário lá. Que lugar! Ali a gente vê amor em operação. E tudo começou com a mãe. A mãe começou a cuidar de uma criança que foi circunstancialmente chegou para ela, e daqui a pouco ela foi cuidando com amor, aí daqui a pouco apareceu uma outra criança. Hoje é uma instituição maravilhosa, chama Lafran, está aqui na região de Venda Nova. Vai lá conhecer. Como Caminhos para Jesus, coordenado por Márcio Pacheco, amigo nosso, aqui no bairro Guarani, ali naquela região. Nós vamos encontrar crianças com problemas seríssimos, e que para a sociedade a maioria delas são frutos teratológicos. Mas se vocês quiserem se deparar ou conviver com entidades espirituais de alta envergadura, não pensem em encontrá-los nos palácios, na corte, no Louvre, Versalhes, da sociedade atual. Vocês vão encontrar os espíritos superiores nessas instituições. Se nós queremos revelar uma individualidade mais aprimorada, vamos voltar os nossos olhos para o que a sociedade repudia. Vamos tratar, vamos cuidar, vamos focar aonde tem dor. Porque é assim que tu burilas tua alma. Não é convivendo com os anjos da terra, com senhores que são aplaudidos, endinheirados, famosos, bonitos. Não estou dizendo que eles... Não, eu estou falando outra coisa. Eles já estão bem, eles são bonitos, são famosos, têm dinheiro, têm palácios. Se nós queremos aprimorar a nossa alma, nós precisamos do trabalho. Não é verdade? Não é o trabalho que dignifica o homem? Então o trabalho aqui é que sublima o espírito. Então, meu amigo, você poderia estar na sua casa agora, está aqui na FIAC. A turma que está em casa, um beijo, um abraço para todos eles. Mas agora eu vou falar para vocês que vieram aqui, pegaram ônibus. Não, mineiro não pega, não, toma 11. Toma 11, fala tudo embalado. Vieram de longe, subiram a rampa, né, pegaram um trânsito, estamos aqui nos esforçando. Isto é valoroso, porque nós estamos aqui fazendo um processo de burilamento íntimo, para que a gente possa aprender a esculpir na nossa alma valores realmente que sejam belos. O espírito não tem sexo? Não tem sexo. Nós separamos aqui, eu estou achando que vai ficar para a semana que vem. Eu prometi, não vou cumprir, de novo. Porque eu queria contar uma história do Chico Xavier. E essa foi a promessa. Porque o Chico nos apresentou uma alma que veio para o nosso meio, ou seja, reencarnou, para fazer esse burilamento. E ele venceu essas questões de foro externo. Então, por exemplo, o texto veio falar de pessoas bonitas e pessoas feias, estão lembrados? O Chico, a família do Chico, não era uma família de pessoas bonitas em termos da beleza social, não é? Conforme a gente concebe as beldades. O pai do Chico não era bonito. A mãe do Chico, muito menos. Os irmãos do Chico. E o Chico? Chico era bonito? Hein, dona Nilza? Pode falar, dona Nilza, só não vai para o caldeirão. Só não tem inquisição no meio espírita, não. Alguns espíritos são inquisitores, mas não tem inquisição, não. Eles perdem o emprego rápido. A panela de azeite fervendo daqui a pouco acaba. O Chico não era bonito, era? Não era. Mas interessante. E quanto mais a gente convive com o Chico, com as histórias do Chico, mais a gente vê como ele, que alma belíssima era dele.
quantas coisas boas que ele nos passa. Quanto mais a gente se aproxima do Chico, mais a gente vai vencendo ou ampliando os nossos olhares para perceber que alma era aquela. Não é verdade? Aí eu pergunto para vocês acham que o Chico era homem na acepção da polaridade masculina? Vocês já viram a entrevista do Chico? Pode responder aí, viu, gente? Já viram a entrevista do Chico? Ou vocês acham que o Chico tem uma projeção muito mais delicada, uma alma muito mais feminina? O que você acha? Sim ou não? Ou você nunca parou para pensar nisso? Já pensou nisso, Gustavo? Você acha que o Chico era truculento? Ou o Chico era delicado? Põe delicado nisso? Pois é. Numa visão humana, preconceituosa, muitos olhavam para o Chico, não é homem não. Aí já começa aquela análise preconceituosa. Por quê? Os padrões são padrões da nossa sociedade, são padrões ainda muito antiquados. O padrão, ele é machista. O nosso padrão ainda é do homem superior à mulher. Ou não? O Brasil, o nosso mundo é um mundo que já vencemos as intolerâncias? E os preconceitos? Maiores ainda? Então, não tenhamos dúvida. Só que o Chico era tão diferente no seu sentido da bondade, ele impunha tanta autoridade moral, que até para alguém falar que ele não era homem, o indivíduo pensava duas vezes. Vocês estão de acordo? Tinha uns que eram mais irreverentes, mas a grande maioria olhava para ele e dizia assim, tem alguma coisa diferente ali. E, na verdade, isso aqui na casa de Kardec, para vocês não é nenhuma novidade, ainda mais sendo eu aquele que fui o biógrafo que pela primeira vez escrevi sobre o assunto. A partir das memórias de Arnaldo Rocha, que foi aquele que viveu a intimidade com o Chico. Intimidade no sentido de que ele foi amigo do Chico. E tão próximo, mas tão próximo, que o Chico contava para ele a sua realidade espiritual. Porque como médium, com a percepção ampliada, além de tudo, de ter a capacidade de muitas vezes, nem sempre, mas ler pensamentos, registrar o ambiente espiritual, o Chico também tinha as possibilidades de voltar para o passado. Ele revivia experiências pregressas, coisas que a maioria de nós não é dado, porque é melhor que sejamos ainda ignorantes no assunto, porque a gente não está dando conta de resolver os nossos dramas psicológicos, de relacionamento, os desafios espirituais da atualidade. Imagina se tu descobrisse qual foi o nível de relação que você teve com a sua esposa ontem, com seus filhos, com seus pais. Se você descobrisse que aquele cara que pega no seu pé pisou na bola feio no passado, será que você teria condições psicológicas de perdoá-lo? Será que você continuaria engolindo sapo? O indivíduo me ligou outro dia e disse, Casalberto, estou engordando. Eu falei assim, eu também. Não é disso não. Eu falei assim, de quê? Casalberto, olha, estou engolindo tanto sapo. Eu falei assim, eu também. Meu amigo, sou dirigente de casa espírita. Sou médium. Graças a Deus não sou mais síndico, porque eu também era síndico. Meu trabalho é prestação de serviço. Você não imagina como é bom engolir sapo. A gente vai engordando, mas o perispírito emagrece, é melhor. Porque você engorda aqui, mas o perispírito emagrece e depois você flutua. Porque muitas vezes você quer engordar aqui, engorda o perispírito, depois que desencara, pé na lama. E fica assim, Jesus, me tira daqui, lá nas regiões umbralinas. Aí passa aquelas caravanas, me tira daqui que agora eu virei santo. Aí os espíritos, vem, eu não dou conta, vem. Aí costumam os espíritos falar assim, faz academia, emagrece um pouquinho, vai fazer caminhada, dieta espiritual, isso é lá no umbral.
Porque não dá para habitar regiões superiores com esse peso todo. Hein? Nada pessoal, viu, gente? Estou falando olhando para mim no espelho. Hein? Então, o Chico, voltando ao nosso querido amigo, o Chico vivia as experiências pregressas. E muitas vezes isso era dado para ele, inclusive, como testemunho para que ele pudesse confirmar aquele trabalho que ele exercia como médium. Porque o médium, a maioria, são almas decaídas. Espíritos que se comprometeram com o povo. Expositor, vocês não tenham dúvida. Falava para desviar, hoje está pedindo pelo amor de Deus para enviar para o Evangelho, para Jesus. Então, cuidado, inclusive com a admiração e com a idolatria. Porque também no nosso meio atualmente está um tal agora de formar escolas de seguidores, não é, de admiradores. Cuidado, porque nós não temos que seguir homens. O nosso papel com Kardec é entender a vida e seguir Jesus. Quanto proposta de evangelho. Não seguir Jesus no sentido de admirá-lo e de ficar até agora ou até amanhã pedindo para ele resolver os nossos problemas. Porque não é essa a proposta dele. Ele é mestre e ele ensina caminhos e ele diz que nós precisamos de percorrê-los. Seguir pela porta estreita. Para melhorar a vida, para sublimar a intimidade, para adquirir virtudes, não dá para ficar mais só tergiversando, só elucidando, só elaborando, elucubrando. Não, é viver, é pôr em prática. Esta é a proposta do Senhor Jesus. O Chico, vivendo o passado, ele tinha essas oportunidades. São tantas histórias que Arnaldo nos contou. Uma boa parte nós registramos no livro Chico Diálogos, mas tem histórias que o Arnaldo me contava com lágrimas nos olhos, relembrando aquelas confidências do Chico. Chico viveu nos tempos lá na região da Carcassona. Ele foi na região da França. Ele viveu numa comunidade que foi a cidade toda dizimada pela cruzada, porque eles tinham uma prática religiosa que era diferente da tradicional católica. Eles eram, agora me fugiu o nome da comunidade. Essa cidade foram mais de 5.000 pessoas mortas, queimadas em praça pública. E Chico viveu esse drama. Ela era uma menina aí de uns 18, 19 anos. E Chico viajou para a Europa e foi nesta região, levado por espíritas amigos. E o Chico, lá nesse ambiente, ele começou a relembrar cenas da fogueira. E ele se viu lá de novo, e as chamas consumindo o corpo dele. Ele contou isso para o Arnaldo, suando, frio, choroso, e dizendo como foi difícil para ele aquela experiência. Então o Chico contou muitas coisas, de muitas vidas. E eu digo para vocês que não é simples. E para o Chico foi doloroso. Porque quando a gente tem alguns aspectos, alguns painéis que se abrem de vidas pregressas, muitas vezes a espiritualidade permite que a gente veja alguns painéis para a gente tirar algumas conclusões. Mas eles nem sempre concedem que nós possamos reviver os problemas. Porque, por certo, não suportaríamos psicologicamente. Eu tive uma experiência de um final de existência que eu acordei numa situação muito difícil. Eu pedi a Deus que não me permitisse por enquanto, porque não é simples. Aí, muitas vezes, o Espírito até permite. A gente vê alguns painéis, mas só para assistir de longe. Já me vi várias vezes em outros corpos. Mas como é muito superficial, muito sutil, é até engraçado, porque você vai vendo aquele personagem caminhando ali, fala assim, sou eu, mas não sou eu. Não, sou eu, mas não sou eu. Porque você se vê com outro corpo, com uma outra veste, em outros lugares,
convivendo com outras pessoas, e intuitivamente você sabe que é você. Mas são painéis fugidios, porque nós ainda estamos muito longe de ter a oportunidade de abrir esses painéis. E que Deus abençoe os tratadistas da psique, os sacerdotes da psicologia, para que eles tenham muito cuidado em levar as pessoas para reviver o passado. Embora sejam alternativas ou terapêuticas, que podem ajudar e ajudam muitas pessoas, mas o terapeuta tem que ter muita autoridade moral para ele saber até onde ele pode ir. Porque muitas vezes é uma ida sem volta. Tem muita gente surtada em hospitais psiquiátricos porque entraram no painel do passado e não conseguiram sair. A providência divina permitiu, porque era necessário expurgar, colocar para fora, como a sociedade atualmente vive esses dramas. Só que nós vivemos de uma forma muito superficial. Então a tua depressão, a tua inibição, a tua irreverência, ou esses surtos psicológicos, né? Essas surtadas que a gente costuma ter aí ao longo da caminhada, são terapêuticas, que a espiritualidade permite. Agora, bem-aventurado aquele que está procurando o Evangelho, que está procurando sintonizar com as faixas espirituais superiores, porque tem respaldo e conseguem vamos dizer assim, se recompor. E daqui a pouco voltar de novo para a lida. Embora na sociedade a gente está vendo muita gente que passa uma existência inteira surtado. E é tido na sociedade como uma pessoa super tranquila, normal, mas ela está vivendo um verdadeiro surto psicológico. Que há as oscilações de sofrimento, de euforia, em tese, lucidez, comportamentos adequados, mas no fundo, o indivíduo está vivendo uma grande ilusão. Por isso que a mensagem do Evangelho, ela tem uma conotação consoladora, esclarecedora. E de uma certa forma, nos ajudando para que a gente perceba que somos filhos de Deus, que nascemos para sermos felizes. E descobrindo, cada dia que passa, o caminho que devemos percorrer. Sem saber muito. Porque tem hora que é melhor não saber. Porque quanto mais sabemos, maiores as responsabilidades. O que não vai favorecer para que você vá embora. Para que você deixe a doutrina. Pelo contrário, se você chegou, estude. Mas vai com calma. Seja prudente. Dê tempo ao tempo. Dê tempo ao tempo. Porque o rio da sabedoria deságua no mar da providência divina. No tempo certo. Na hora devida. E que Deus nos abençoe para que a gente esteja sempre com aqueles que são os benfeitores, que nos tutelam, que nos ajudam, porque eles minimizam muitos dos nossos problemas. Eles nos inspiram para sair de muitas enrascadas. E eles é que muitas vezes nos conduzem, porque somos ainda frágeis, tímidos, vacilantes, neófitos, eles que nos guiam. E quem sabe, foram eles que nos trouxeram para a casa de Kardec nessa noite. Para você, amigo, que está na internet, que ligou o seu tablet, o seu computador, o seu telefone. Quem sabe foram eles que até apertaram o botãozinho porque você ia para uma outra senda. Ia ver o que está acontecendo no tribunal, ia ver a novela, ia ver o futebol, mas alguma coisa te fez apertar um botãozinho e você caiu no lugar errado. E agora tu vê que você caiu no lugar chamado misericórdia. Num recanto que te leva à paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. A minha dívida permanece. Na próxima semana, quinta-feira, o feriado é na sexta. Não é na quinta. Quinta-feira próxima. Dizem que é quinta-feira santa. Quinta-feira santa é a quinta-feira do trabalho. Estaremos aqui na FEAC para me contar essas histórias que eu estou prometendo do Chico e a gente discutir alguns aspectos que têm a ver com essas nossas expressões como espíritos imortais. Que Deus nos abençoe e que a paz se faça.
Que assim seja, nós agradecemos ao Carlos Alberto